A gente continua repercutindo este assunto sobre os impactos econômicos desta mudança que está sendo costurada há várias semanas, e agora a gente tem um avanço da casa com esse detalhamento, uma transição de 14 meses, né? 60 dias ali, não sei o quê, mais 12 meses, pouco mais de um ano para analisar e falar sobre tudo isso. Chegou a hora dela, Lucinda Pinto. Lucinda, muito boa tarde. 12 meses me parece que é um prazo assim que ninguém estava trabalhando, né? Porque o governo dizia que queria imediatamente, mas ninguém estava encarando aquilo como sendo factível. Falavam em 2 anos, tinha setor que defendia 5, 10 anos, veio 12 meses. O que dizer? Qual o impacto disso na economia, Lucinda? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Realmente é um prazo super apertado e a mudança vem no momento em que você tem um mercado de trabalho super apertado. Então, o timing é bem complexo, inclusive sob esse ponto de vista. Daqui a um ano, provavelmente, a gente vai ver um efeito da taxa de juros sobre o mercado de trabalho, sobre emprego, mas dificilmente a gente vai estar já com a situação completamente equilibrada, porque a gente tem visto muitos setores com bastante dificuldade de contratar, especialmente áreas mais técnicas. Então, assim como a construção civil, o setor de energia, por exemplo, que tem crescido muito, por exemplo, por causa do mercado livre de energia. Então, você tem as distribuidoras crescendo bastante, precisando de diferentes perfis, né, de profissionais, inclusive na área de vendas, na área comercial, ou mesmo nas áreas mais específicas ali de geração, etc. Então, essa situação de emprego apertado, especialmente em alguns segmentos ou em algumas classes, né, algumas categorias de trabalhadores, isso torna essa adaptação bem complexa. Então, o que pode acontecer, o que os especialistas têm alertado, é que você tenha uma demanda ainda maior por específicas trabalhadores, alguns perfis específicos, né, algumas categorias, porque você vai precisar repor, provavelmente, para algumas áreas, essa mudança de escala vai demandar novos profissionais, enfim, para dar conta ali de todo o trabalho, no momento em que as empresas não se prepararam do ponto de vista de produtividade. Então, se houver um ganho de produtividade para compensar essa mudança de escala, tudo bem, mas a gente acha que 12 meses é um período muito curto para essa adaptação. Lucinda, um argumento de quem defende essa troca, essa mudança na jornada de trabalho, é que ao você reduzir o tempo de trabalho durante a semana, a carga horária semanal, e a escala de ser 5x2 e não 6x1, muita gente que defende essa mudança diz que seria mais fácil atrair trabalhadores que hoje estão informais ou são empreendedores. Será que a gente conseguiria, de fato, ter esse tipo de consequência? Porque o desemprego está abaixo porque talvez as pessoas não estejam procurando emprego, supostamente? Eu acho, na verdade, essa hipótese é um pouco improvável, assim, porque no fim das contas você vai ter que trocar o trabalhador que hoje faz 6x1 porque ele faz alguma coisa hoje, né? E a verdade é que o desemprego está baixo não é só por causa de emprego formal. A informalidade é um fator que contribui para essa taxa de desemprego muito baixa, né? A gente vai precisar, obviamente, acompanhar o desenrolar, né, a reação ali dos trabalhadores. Acho que tem algumas coisas difíceis de prever, mas o que parece provável é que essa alteração ela traz um elemento adicional aí no calor do mercado de trabalho, e ela é um fator que pode trazer ali um problema adicional na inflação. Acho improvável que seja o fator determinante, mas é um elemento, no momento em que você já está com muitas coisas operando de forma muito apertada, muito no limite, um elemento adicional para essa fogueira da inflação que vem crescendo e que está sofrendo por causa de toda a questão aí do conflito, por conta do petróleo, mas não só isso, por causa de todos os estímulos que o governo tem dado, por causa do aumento do consumo que ainda está aquecido e provavelmente a gente vai ver no ano que vem efeitos ainda mais importantes do tal do super El Niño. Então, essa questão da mudança da escala 6x1 parece um elemento adicional, uma questão a mais aí nesse cenário. É muito interessante como uma coisa que parece ser tão distante da inflação
gera impacto de maneira clara, em termos econômicos, né? Porque essa transmissão, a partir do momento que você começa a adotar essa nova escala, aí, em tese, as empresas ou elas terão de reduzir jornadas de produção, atendimento ao cliente, ou contratar mais gente. É daí que vem esse aumento de inflação? É daí que vem a pressão inflacionária? Ou tem outras consequências? Porque tudo tem custo nessa história, né? A pressão inflacionária supostamente vem do seguinte: você vai competir por mais trabalhadores, você vai precisar de mais pessoas para dar conta, em tese, se você não aumenta a produtividade, se você não investe em tecnologia, se você não substitui aquela mão de obra que antes trabalhava 6 dias, passa a trabalhar 5 por mecanismos de tecnologia, você vai ter que ter mais gente para dar conta do mesmo trabalho, para entregar o mesmo produto, o mesmo serviço. Sim. E a disputa por esses trabalhadores, em tese, aumenta num mercado de trabalho já apertado, onde você já tem determinados tipos de profissão, você tem pouca oferta, né, desse tipo de trabalhador especializado em determinados segmentos. Então, essa disputa ela aumenta o valor desses salários e, por consequência, a empresa ela tende a repassar para o consumidor, para o seu preço, esse custo adicional que ela vai ter. O simples fato de, eventualmente, ela precisar contratar um outro grupo de trabalhadores para manter o mesmo ritmo de entrega, isso já significa um custo que certamente quem vai pagar é o consumidor, né? É muito improvável que a empresa acomode isso na sua margem. E diante disso, me parece que fica reforçada aquela leitura que se construiu de maneira bastante clara ao longo das últimas semanas, de que o espaço para o corte de juro aqui no Brasil está cada vez menor. Hoje a gente viu a pesquisa Focus trazendo uma mediana estável, né, em 13,25%, mas já tem muitas casas olhando um juro muito maior. Por exemplo, o Banco Paine revisou hoje para 14% a sua estimativa de Selic no fim deste ano. O Citi já tinha elevado para 13,75%. Então, cada vez mais o que o mercado está enxergando é que esse espaço para o corte está muito menor. Agora, sobre a questão da escala, Naka, eu queria até reiterar um ponto que a gente tem dito, que obviamente que essa é uma boa discussão. Ninguém aqui está dizendo que é bacana as pessoas trabalharem 6 dias e folgarem apenas 1. O problema é o processo, é exatamente o prazo para adaptação, a necessidade de que as empresas invistam em alternativas, né, e encontrem novas formas de operar de forma a não ter um custo tão mais alto. Então, o problema tem a ver com o fato de as coisas estarem sendo feitas de forma assodada, pensando, enfim, aqui no final do ano, no resultado do que vai acontecer em outubro, quando, na verdade, é um debate que precisaria de tempo e de entendimento melhor do impacto, do efeito, de questões mais específicas de cada setor. Acho que esse é o ponto aqui. Então, acho que é importante a gente dizer que nós não estamos aqui dizendo que a gente acha bacana ou que é melhor para a economia que as pessoas trabalhem 6 dias, folguem 1. Mas acho que tem uma discussão que não está sendo feita por falta de tempo, porque está tudo muito né, tudo de forma apressada aqui para... Não é uma questão de debate do mérito, e sim do processo, né? Claro. Hoje, quando você vê a reunião hoje entre Lula e Hugo Motta, os dois saindo da reunião felizes por terem alcançado um acordo, sem que necessariamente nessa reunião tivessem as duas partes importantes dessa história, que é o trabalhador de um lado e o empregador do outro. Essas duas partes, até onde se sabe, não estavam nesta reunião e decidiram o futuro dos dois grupos, o mundo da política, e que não é de hoje que, neste momento de 2026, só pensa nela, a eleição de 2026, que acontece em outubro, ou seja, é a cabeça pensando só na urna eletrônica, assim fica difícil ter racionalidade. Obrigado, Lucinda, boa semana. Para você Até também. amanhã.